Bem, gente, iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Acho que vocês lembram, falamos sobre as projeções cartográficas e as escalas cartográficas. Agora a gente vai falar um pouco sobre os mapas, né? Qual é o conceito de mapa e quais são os diferentes tipos de mapa. Bem, gente, então o que são mapas? Qual é o conceito que a gente pode dar para mapa? Bem, os mapas, o que eles são elaborados com qual propósito? De nos mostrar o que determinados aspectos do nosso planeta, em determinadas regiões, é claro, né? E eles são importantes aonde esses mapas? Na orientação e, claro, no entendimento de diversos aspectos. Mas nós utilizamos os mapas para entendermos quais são esses aspectos que a gente está mencionando. Bem, quando você pega o mapa, você observa os aspectos culturais, os aspectos sociais, os aspectos econômicos e os aspectos físicos, né? Então, a partir daí a gente vai poder fazer uma leitura mais apurada do mapa. A gente vai começar falando dos mapas históricos. Observem bem esse mapa aqui. Então, o que são mapas históricos? São mapas que eles são bastante antigos. Vocês visualizam que esse mapa é bastante antigo, né? Olha, observe bem a aparência dele, né? É bastante rústica, ela é envelhecida. Mas quando esses mapas foram elaborados, ou seja, a maioria deles, ela foi elaborada quando não existia o quê? Tecnologia, certo? Por isso o aspecto dele é dessa forma aí. Diferentemente dos que são elaborados hoje com muita tecnologia, na verdade. Então, por isso, esses mapas, eles são, digamos assim, precisos, né? Verdade? Mas mesmo assim, gente, quando eles foram confeccionados, eles eram bastante importantes naquela época, né? Eles tinham seu grau de importância, certo? Mas eles são muito utilizados atualmente para descobrir o que? Como as pessoas em tempos bem remotos elas concebiam ou elas observavam o espaço, certo? Então esses mapas são bastante importantes. Como a gente falou, são mapas antigos, rústicos, eles são envelhecidos, eles não apresentam a mesma precisão dos mapas atuais, até porque naquela época não tinha a questão da tecnologia, certo? Como eu falei, só repetindo, eles são mapas que atualmente eles são bastante utilizados para que se possa estudar como as pessoas retratavam o tempo naquela época. Os próximos tipos de mapas são os mapas físicos. Bem, gente, os mapas físicos são aqueles que representam as formas de quê? De relevo, do território, de montanhas, de rios, de lagos, planaltos e planície, entre outras formas de relevo, certo? Então esses são chamados de mapas físicos. E eles, vocês podem observar aqui no slide, que eles são elaborados tendo em vista a observação das cores e tonalidades. Para quê? Para que se possa visualizar, facilitar na visualização dos elementos geográficos. Por exemplo, a água, rios, lagos e oceanos. Ela é representada o quê? A cor azul, na verdade. E nesse caso específico aqui, além das águas, ele está retratando a questão da altitude, das altitudes. Quanto mais escuro estiver esse marrom, quanto mais a tonalidade se apresentar na cor marrom, maior será a altitude, certo? Então esses são mapas o quê? Mapas físicos. O próximo tipo de mapa são os mapas econômicos. Bem, gente, os mapas econômicos, como vocês estão observando, esse mapa aqui que eu estou mostrando para vocês,
É o mapa da distribuição espacial das indústrias ao longo do território brasileiro, certo? Mas o que são mapas econômicos? São aqueles mapas que eles representam as atividades financeiras e produtivas, indústria na verdade, mas eles também trazem informações e dados socioeconômicos, como quais? Pobreza, a fome e etc, na verdade. Então temos mapas da distribuição das indústrias, da localização de matérias-primas, isso aqui é das indústrias, né? A gente tem também mapas onde ele vai retratar a distribuição das matérias-primas ao longo do país que está sendo estudado, o mapa, e de determinados tipos de serviços. Então ele vai dar uma visão geral de todos os aspectos socioeconômicos que sobressaem nesse determinado país, certo? Então esses mapas são chamados de mapas econômicos. Dando continuidade, agora a gente vai ver os mapas demográficos. Demografia tem a ver com população, certo? Então, o que são esses mapas demográficos? Eles são utilizados para representar, como eu já falei, a questão da população, né? Da distribuição populacional ou distribuição demográfica. Como, por exemplo, número de habitantes por quilômetro quadrado ou densidade demográfica. Retratar também a concentração das moradias, em qual região do espaço brasileiro ocorre a maior concentração de moradias. Outra questão também que os mapas demográficos eles retratam é a divisão dos agrupamentos étnicos e a densidade demográfica, como a gente falou inicialmente, né? Essa densidade demográfica vai ser retratada no mapa através do número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Quais são as áreas do território estudado ou do mapa estudado, mapa demográfico, vai apresentar o maior vazio demográfico ou a maior concentração de população. Então, o objetivo principal dos mapas demográficos é a questão de focar a população, a questão populacional, certo, gente? E a gente vai estudar os mapas políticos. Bem, o que são esses mapas políticos, né, pessoal? Os mapas políticos, eles vão representar o que? Eles vão retratar a distribuição de quê? Dos territórios nacionais, das fronteiras, principalmente aqui, fronteiras entre os países, que nós temos os países da Europa, certo? A divisão de quê? Passar dos estados, os estados da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste. E também a questão da divisão das cidades. Então eles são chamados de mapas políticos, certo, pessoal? Então a gente espera ter contribuído com o aprendizado de vocês, e qualquer dúvida que possam surgir, vocês perguntem.